Proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, sou o Padre João Aurélio e nós estamos começando mais um Proximidade, o nosso encontro com a Palavra de Deus. É uma alegria poder falar com você, você que acompanha o GO em Foco, que acompanha as nossas redes sociais, sempre nesse desejo de partilharmos juntos a Palavra de Deus. Palavra de Deus que anima, que revigora, Palavra de Deus que nos ajuda sempre a nos aproximar mais da pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, o capítulo 10, os versículos de 2 a 16. Nós estamos no 27º domingo do tempo comum e vamos ouvir juntos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que pode ser colocada em prática na nossa vida, colocada no nosso dia a dia. Então anota aí para que você possa depois meditar a Palavra de Deus, refletir a Palavra de Deus, rezando com a sua família, rezando no seu momento de oração pessoal. Marcos, capítulo 10, os versículos de 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós ouvimos então esse trecho do Evangelho de Marcos, aonde Jesus é interrogado sobre a questão do divórcio. Se é permitido separar-se da mulher. No caso, o homem naquele tempo, numa sociedade mais patriarcal, podia despedir a mulher. E Jesus vai justamente responder que essas separações existem justamente por causa da dureza de coração do ser humano. O problema não é o matrimônio, o problema não é o casamento, mas é a dureza de coração. E o que é a dureza de coração? Muitas vezes é o individualismo, o orgulho, os preconceitos e tantas outras coisas que podem aparecer na nossa vida. O nosso individualismo é por causa dessas coisas ruins que tantas e tantas vezes as pessoas se separam. Por isso, naquele tempo, já sendo uma dificuldade, já sendo um problema, Moisés permitia então às pessoas, por meio de uma carta de divórcio, despedir-se da mulher e que ela também pudesse retomar a vida. Jesus é novamente interrogado pelos discípulos em casa, porque Jesus em casa conversa com seus apóstolos, ensinando, se aproximando mais, vão perguntar sobre as mesmas coisas. E como Jesus responde? Jesus responde justamente lembrando aquilo que Deus colocou na criação.
O homem e a mulher são criados e são feitos um para o outro, para viverem juntos, para caminharem juntos. E Deus os une. Então Jesus nos chama a essa vocação primeira que o Senhor colocou. Vocação. E talvez seja esse o problema de muitos matrimônios e de muitas outras situações no mundo de hoje. Porque tantas e tantas vezes o casamento não é feito por uma vocação. Não é uma vocação ao matrimônio, mas às vezes as pessoas casam por suas conveniências, por seus interesses e por tantos outros motivos. E depois não conseguem vivê-lo. Por quê? Porque de fato na base não há aí um chamado, não há uma vocação. Por isso Jesus vai lembrar, vamos recordar aquilo que o Pai, aquilo que Deus nos colocou no princípio. Homem e mulher, feitos um para o outro, são chamados a viver juntos, ou seja, é uma vocação. A fidelidade, a bênção dos filhos, a lealdade. Por isso, vamos pensar justamente nisso. Qual é a minha vocação? De fato, tenho vocação para o matrimônio? Tenho vocação para o casamento? Vocação para ser pai, para ser mãe, para formar uma família? Talvez se nós hoje pensássemos mais nisso, muitas situações de divórcio, muitas situações de separação seriam às vezes eliminadas e não trariam tantas dores para as nossas famílias, para o nosso dia a dia. Família é um tema hoje muito presente no Evangelho, porque nós vemos que Jesus está em casa e as crianças são levadas até ele. Infelizmente, os discípulos começam a impedi-los, atrapalhá-los. Quantas vezes os discípulos são impedimento para que as pessoas se aproximem de Jesus? Mas Jesus repreende os discípulos e diz, deixai vir a minhas crianças. Jesus acolhe as crianças, abençoa as crianças aí num ambiente familiar e coloca justamente essa característica, esse requisito. Para participar do reino de Deus, é preciso ser como criança, ou seja, não ter nenhuma pretensão, não ter nenhum desejo de grandeza, de retribuição, mas a gratuidade, a liberdade, a espontaneidade para acolher o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho pode iluminar muito bem a nossa vida, a vida das nossas famílias, por isso eu convido você a partilhar isso na sua casa, na sua família, rezando com aqueles que moram com você, rezando com a sua família. E vamos pensar justamente no bem que é o casamento, no bem que é a família, que deve ser sempre por nós priorizado, defendido, mas sobretudo rezar pelas famílias, para que possam viver o seu chamado, viver a sua vocação. Deixo o meu abraço, a minha oração, a minha bênção a todos vocês. Desejo a você uma boa semana, um bom domingo. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, curta, e nós agradecemos a sua presença, a sua participação e até o nosso próximo encontro.